Você realmente conhece as pessoas ao seu redor? Bem-vindos a Sangue Frio, onde a verdade é pior do que qualquer ficção. Crimes reais, crimes brutais, segredos que se escondem por trás de apenas um sorriso. Vamos começar? Hoje a gente vai falar sobre o massacre da seita de Jonestown. Jim Jones nasceu em 13 de maio de 1931, numa área rural de Indiana. Durante a infância, ele era uma criança muito problemática. Era obcecado por temas religiosos e pela morte. Fazia funerais simulados como forma de brincadeira para animais atropelados, e ele afirmava ser um ser divino. Dizia que era sobre-humano, um anjo da morte. Ainda jovem, ele entrou para a faculdade com planos de fazer medicina, mas logo largou os estudos e aderiu a ideias comunistas. Muito impressionado com discursos da Eleanor Roosevelt sobre os negros americanos. Em 1949, ele se casou com a Marceline Baldwin. Só que eles divergiam politicamente, já que ela era metodista e ele era ateu. O casamento foi marcado por abusos físicos e psicológicos da parte do Jim Jones. Em 1955, ele saiu da igreja metodista que ele fazia parte. De início, o Templo do Povo atraiu uma quantidade muito pequena de fiéis. Jim Jones combinava a congregação dele, as falas cristãs, com direitos socialistas. Então, ele misturava religião com política. Ele enfatizava a igualdade racial, falando até que ele mesmo era um ser divino. Em 1960, ele se mudou para a Califórnia, estabeleceu a congregação em vários lugares e tendo a sede principal em São Francisco, e aproximou-se de políticos da esquerda na época. Ele chegou a dizer que tinha milhares de centenas de seguidores, mas de acordo com um especialista, no auge, ele chegou até de 3 a 5 mil fiéis. Sob a liderança do Templo do Povo, ele foi se tornando cada vez mais arrogante, principalmente autoritário. Membros entregavam seus salários, suas propriedades para o Jim Jones. Tudo em nome da congregação, com alimentação precária e um ambiente totalmente disfuncional. O Jones ele aplicava técnicas de dominação muito comuns em regimes totalitários. Ele estabeleceu uma rotina extremamente exaustiva de 8 horas de trabalho braçal, seguidas de 8 horas de estudo político. Ele promovia muitos encontros extremamente longos durante a noite, chamados de doutrinação. Aos poucos, ele foi submetendo os seguidores dele a técnicas de controle mental e modificação comportamental. Se inspirou muito na China pré-revolucionária e na Coreia do Norte. O culto interno completamente girava em torno dele, como se ele fosse o centro de tudo, como se ele fosse um deus. Ali aconteciam muitas sessões de autocríticas e ameaças veladas a quem ousasse questionar o poder dele ou a sanidade. De acordo com a FBI, nessa época, a seita começou a se tornar mais um campo de escravidão do que um culto religioso. Relatos falavam de trabalho forçado, espancamentos, uso de drogas para controlar o comportamento dos fiéis. Jones criava um medo nos seus fiéis de que forças externas, como terroristas, entre outras coisas, estavam contra eles. E que eles conspiravam contra o seu templo, e contra os seus fiéis, contra a vida dos seus fiéis. E que essas tragédias, que esses grupos externos, ele começou a ocupar até o governo americano, de acordo com ele, quem não seguisse essa metodologia dele seria alvo de muitas tragédias, pela falta de lealdade. Foi nessa época que ele começou a fazer os ensaios de suicídio coletivo, chamados de noites brancas. Em pelo menos um caso, durante essas noites brancas, a maioria dos seus fiéis tomaram um líquido que eles acreditavam ser veneno, mas só para provar a lealdade ao líder.
e acreditavam que estavam fazendo parte de um sacrifício revolucionário. Na primeira metade de 1970, o Jones começou a procurar refúgio para o templo diante das crescentes denúncias de abuso de fiéis que tinham feito parte da congregação, sob uma cobertura massiva e negativa da imprensa. Então, em 1973 para 1974, ele e assessores pesquisavam locais na América Latina onde eles podiam transferir a congregação e escolheram a Guiana. Era um país socialista, a maioria das pessoas eram negras. Então ele acreditava que ali os seus seguidores negros poderiam viver felizes e livres sem o peso do racismo estatal. Então, em 1974, no verão, o templo adquiriu muitas terras na Guiana e suprimentos para fazer essa mudança. E aí sim, ele batizou de Jonestown. Para você ver o quanto que ele era narcisista, ele colocou o nome da congregação como o próprio nome dele. De acordo com ele iniciou uma agricultura socialista. Ainda retornou brevemente para os Estados Unidos para pegar fundos, mas em 77, repórteres do New West denunciaram abusos no templo, físicos, emocionais e sexuais. Então, acuado, o Jones resolveu se mudar definitivamente para a Guiana e acabou exigindo e forçando seus fiéis a segui-lo. De acordo com ele, era um refúgio contra as pressões de São Francisco. E quando os fiéis chegaram lá, ele simplesmente impôs cerco total. Barrava a tentativa de fugir, isolava a comunicação externa e forçava uma vigilância 100% do tempo internamente. A comunidade, por outro lado, ficava superlotada, carente de recurso, solo extremamente pobre, pouca água potável, estrutura mínima, o que degradou muito rapidamente as condições de vida lá. Mas Jones não se importava. Jonestown era apresentada para os integrantes novos como uma comunidade autossuficiente. Na prática, os dias iam se passando e se mostrando cada vez mais rígidos. Nos primeiros anos, o expediente começava às 6h30 da manhã e terminava às 6 horas da tarde, segunda a sábado, com uma breve pausa para o almoço. Os membros trabalhavam na agricultura e na construção, em serviços comunitários, desde plantar, colher, da cozinha que eles usavam ali em comum. E após o trabalho extremamente pesado, a comunidade se reunia no grande pavilhão para ter as aulas sobre política e sobre socialismo. Exibiam-se muitos documentários e filmes sobre coisas relacionadas à política. Ele era completamente obcecado por isso, exigindo que todos demonstrassem que tivessem entendido completamente tudo. As refeições eram servidas em refeitórios comunitários. As famílias dividiam os alimentos junto com as crianças. A esposa de Jones, a Marceline, entre outros fiéis, administravam escola e um hospital, mas eram extremamente precários, sem acesso mínimo a nada. Tiveram repetidas dificuldades, como pandemias, inundações sem motivo, colheitas falhas. E de acordo com Jones, eram atribuídas as conspirações dos inimigos do templo, fortalecendo aquele pensamento de que eles estavam sendo perseguidos. Então, em 1978, quando a saúde do Jones piorou, ele liberou a rotina de 5 dias de trabalho na semana, mas continuou fazendo as pregações noturnas. Consolidado em Jonestown como um líder supremo, cada vez mais paranoico, ali ele começou a piorar ainda mais as ameaças sobre ataques externos. Um dia eram pessoas nazistas, no outro dia era o próprio governo americano, o FBI, todos estavam contra o templo de Jonestown. Ele repetidamente fazia profecias de eventos catastróficos, incêndios, acidentes domésticos, acidentes de carro, doenças, epidemias, dizendo que não sobreviveria ninguém que não seguisse as ordens do templo. Dentro de Jonestown, nessa época, já se instaurou uma atmosfera de medo, de desespero. Os fiéis temiam o tempo inteiro por qualquer punição, qualquer coisa que eles pudessem fazer que desagradasse o Jim Jones. Eles eram constantemente incentivados a denunciar fiéis que eram considerados traidores. Havia humilhações, punições corporais, tortura e até uma vigilância armada caso alguém viesse a tentar fugir.
Em meio a esses abusos e essas prisões, o representante americano, Leo Ryan, organizou uma missão para ir até Jonestown, para saber o que estava acontecendo. Ele chegou na comunidade em 17 de novembro de 1978. Ele, de início, foi recebido muito bem, com educação, todo mundo sorrindo. E, de princípio, ele não percebeu, ele não sentiu aquela aura de medo que os fiéis estavam. Até porque o Jim Jones obrigou eles a mostrar que estava tudo bem. Caso ele perguntasse se alguém quisesse ir embora, era para todo mundo dizer que queria ficar lá, gostava de estar lá e que estava todo mundo feliz. Mas, no entanto, naquele mesmo dia, um pequeno grupo de familiares chegaram até Leo Ryan e falaram para ele que queriam abandonar ali a seita, né? A congregação. Então, fretando 2 aviões para estar tanto indo embora quanto levando essas pessoas que queriam ir embora, deixou o Jim Jones muito nervoso, sendo considerados traidores. Então, na manhã do 18 de novembro, assim que eles estavam indo embora, no autódromo de Port Kaituma, quando uma tragédia horrível aconteceu. Jones convocou seus homens para irem até lá e iniciarem uma sequência de tiroteio. Simplesmente matou tanto Leo Ryan como muitas pessoas que queriam ir embora de lá. E aí sim o caos se instaurou completamente. Em 18 de novembro, então 18 de novembro de 1978, ele ordenou uma reunião no pavilhão principal. Anunciou o que chamou de suicídio revolucionário. Tem muitos poucos relatos desse momento, porque muitas poucas pessoas sobreviveram para poder contar. Mas de acordo com eles, Jones atribuiu um suco de fruta doce, misturado com cianeto e tranquilizante, dizendo-se ser um veneno. O ato final de protesto, no áudio recuperado nas investigações, mostrou o Jones falando que o governo americano ia invadir Jonestown, iam pegar os bebês, iam torturar as crianças. Se eles não tomassem aquela atitude extremamente extrema, eles iam acabar mortos pelo governo. No entanto, alguns fiéis ficaram com medo, né? Hesitaram, gritaram, entraram em desespero. Ele disse para as pessoas que elas não tinham que ter medo de morrer, apenas pegando uma passagem para o paraíso. Eles disseram que eles não estavam cometendo um suicídio, eles estavam cometendo um ato contra um mundo completamente desumano. E em poucos minutos, cerca de 909 pessoas estavam mortas. 304 deles eram apenas crianças, ao lado de cerca de muitos animais mortos e livros abertos. Quase todos ingeriram aquele líquido envenenado. Muitos foram obrigados pelos próprios guardas a tomarem. De acordo com o agente, o porta-voz da Guiana, esse foi um dos maiores massacres de números de civis americanos mortos deliberadamente. O Jones foi encontrado morto, um tiro na cabeça. Um improvável suicídio, encerrando ali a chacina. De acordo com sobreviventes, que foram cerca de 80 pessoas, sobreviveram muitos que estavam acabados ou que tinham saído de Jonestown para fazer alguma atividade a pedido do Jim Jones. E uma moça que chama Jack Spencer, que foi junto com Leo Ryan, ela sobreviveu, porque durante o tiroteio ela se fingiu de morta. E muitos deles diziam: ninguém se une ao culto. Todo mundo se une achando que é uma comunidade, uma religião, um grupo religioso de amor, um lugar de aceitação, onde você pode ser quem você realmente é onde você pode estar com as pessoas que acreditam no mesmo Deus que você. Quando você percebe que você está numa enrascada, você não consegue voltar. Você não sabe o que fazer, principalmente Jonestown, onde eles eram viamente ameaçados. Então a mídia teve uma reação, né, de enfatizar muito quanto que o extremismo religioso pode levar à morte, e não só de uma pessoa, mas ao extremo de 900 pessoas. Como uma única pessoa consegue fazer uma lavagem cerebral em todas aquelas pessoas para fazer com que elas acreditassem que ele era o ser divino, acreditassem que a morte era a única solução, que matasse a si mesmo e aos seus próprios filhos para então um possível paraíso, que se sentissem ameaçadas pelo governo. Pessoas que antes viviam em São Francisco, que sabem como funcionam as coisas da vida, as coisas do mundo, sabiam que o governo não estaria contra Jonestown, mas naquele momento eles não estavam pensando com a própria cabeça, eles estavam pensando com a cabeça do Jim Jones, que era um louco, um psicótico e drogado. E muitas das vítimas que sobreviveram ficam tecnicamente bravas. Muitos falam de Jones como um ser sagrado, ou como um homem que simplesmente enlouqueceu, quando na verdade ele era um psicopata, que simplesmente levou a vida de 900 pessoas, além da sua, que levantou, né, a importância estatal do Estado, às vezes, não controlar, mas vigiar algumas das seitas
que moram tão distantes, né, que são tão fechadas, principalmente quando você tem crianças, né, para garantir a segurança das mesmas. O episódio serviu como uma advertência, né, do extremismo religioso, que se tornou um dos maiores desastres em massa histórico dos Estados Unidos. E ainda continua a ter pesquisadores que pesquisam sobre como era a vida em Jonestown, que procuram arquivos para entender mais sobre aquela congregação que perdurou por bastante tempo. Infelizmente, um extremo desespero humano, uma tragédia coletiva. Realmente uma tristeza sem qualquer significado. Se você gosta desse tipo de caso, se inscreve, curte, comenta e eu te convido a continuar me acompanhando por aqui.